Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, eu quero ler uma homenagem, uma leitura importantíssima sobre a maravilhosa deusa que transcendeu Tina Turner. E essa aqui é a primeira autobiografia dela, tem outra, né, mais recente, é relativamente recente, e eu quero ler um trecho dessa primeira autobiografia dela, chamada Eu, Tina, História de Minha Vida, Tina Turner com Kurt Loder. Eu quero ler um trecho específico aqui, é do segundo capítulo, o início do segundo capítulo, O Fim da Infância. Os japoneses bombardearam Pearl Harbor a 7 de dezembro de 1941 e 4 dias depois todo mundo estava em guerra. De repente havia movimento, mudança, transição por toda parte. Não demorou muito para que os soldados inexperientes partissem para a África do Norte francesa e Gene Autry, agora um cowboy de força aérea, pilotasse cargueiros sobre a Birmânia. Com a guerra em pleno andamento e a frente interna se reformulando em torno das prioridades da defesa, muitas novas possibilidades sociais, econômicas e culturais começaram a surgir, especialmente para os pretos. Uma certa urgência e vastos recursos foram aplicados na busca, que já ocorria há 2 anos nos Estados Unidos, de uma arma nuclear. Como Einstein disse ao presidente Roosevelt, e se os alemães conseguissem uma primeiro? A busca de materiais fissionáveis foi institucionalizada na primavera de 1948 como o Projeto Manhattan, e um de seus primeiros empreendimentos foi a construção de uma enorme usina de difusão em Oak Ridge, perto de Knoxville, no leste do Tennessee. Oak Ridge ficava no outro lado do estado em relação a Nutbush, mas as notícias da crescente demanda de mão de obra na área espalharam-se depressa. Richard e Zelma Bullock estavam entre os que se sentiram atraídos pela promessa de pagamento generoso do governo e uma vida fora da fazenda. Havia necessidade de operários para a construção, garçons e faxineiras. Richard e Zelma não sentiram muita relutância em deixar Nutbush e concluíram que poderiam facilmente dispor das meninas. Aline foi despachada para levar uma vida índia com Mama George. Anna May, posteriormente chamada Tina Turner, menos afortunada, foi entregue aos cuidados austeros de Mama Roxana. E Richard e Zelma, na crista de uma nova era, foram viver em Knoxville, a curta distância de ônibus de seus novos empregos. Ele começou a trabalhar no ultra-secreto projeto Átomo 12, enquanto a mulher se tornava garçonete e faxineira do dormitório da base aérea. Ficaram ali por mais de 2 anos. Tina, eu tinha o quê? 3 anos quando eles partiram? Era uma coisinha de nada, mas me sentia angustiada, muito infeliz. Amava Mama George e meus primos, queria morar com eles. Ah, Mama George, ela usava sapatos de homens e uma camisa por cima do vestido. Parecia totalmente índia. Tinha aparência informal muito antes que alguém achasse isso elegante. Quando eu penso a respeito agora, acho que ela parecia como Diana Vreeland, a editora da Vogue. Era maravilhosa. Nunca nos dava uma surra se fazíamos travessuras. Apenas nos batia no cotovelo com uma vara ou na cabeça com uma colher e a gente gritava, ui, não doía muito, mas mesmo assim ninguém queria que ela chegasse perto com a colher ou com uma vara. Acima de tudo, ela era divertida, eu a amava. Havia muito amor entre os índios, uma afeição natural. Era lá que eu queria estar. Mas onde foi largada quando mamãe e papai foram embora? Com a família de papai. E foi horrível. Mama Roxana era enorme, com a pele clara e cabelos compridos, com as mechas prateadas. Vivia na igreja. Usava os sapatos do Dr. School e os cabelos presos atrás de uma bola. Era costureira e na sua casa os vestidos estavam sempre lavados, engomados e passados. E a casa era imaculada, é claro. Tudo que eu queria era sair de lá, vaguear pelos campos, ficar com os animais. Mas ela me mantinha prisioneira. Sempre me obrigava a sentar em alguma maldita cadeira. Eu detestava. Nunca fui de ficar quieta e também não gostava de usar vestido.
Foi a ocasião em que foi introduzida na igreja. Mama Roxana me arrastava para lá todos os domingos. Papalex, seu marido, nada tinha a ver com isso. Era um bêbado. Trabalhava durante a semana inteira e nos fins de semana bebia. E como bebia! Mama Roxana ia orar e cantar na igreja batista, enquanto o Papa Alex ficava em casa, mais bêbado do que um gambá. Ele era careca e às vezes, quando a Aline e meus primos apareciam para uma visita, a gente aproveitava os momentos em que apagava de tanto beber e passava maquilagem nele, batom e tudo mais. Pintava caretas em sua cabeça. Quando acordava, ele ria e se afastava a cambalear. Não se importava. Descobrir a sua maneira de enfrentar Mama Roxana. De vez em quando, os melhores momentos naquele tempo, eu ia visitar a Aline e meus primos na casa de Mama George. Passávamos o dia inteiro correndo lá fora, rindo e brincando. Íamos deitar exaustos, um pouco sujos e felizes, muito felizes. Vivíamos como índios. Na casa de Mama George, podíamos rolar pela terra, subir em árvores, correr atrás dos animais. Só que as visitas nunca duravam muito. Eu levantava os olhos e lá estava tio Gil para me buscar, para me levar de volta à casa de Mama Roxana. Era como um pesadelo que sempre recomeçava. Eu saía correndo, chorava e gritava: não, não, não! Mas corriam atrás de mim e me agarravam e me levavam de volta. Tio Gil matou um homem, acho que outro preto, por causa de uma mulher. Tio Gil ainda morava na casa na ocasião. Não casara e era muito bonito, pele lisa, cabelos atraentes. Apareceu em casa um dia e pegou sua espingarda de cano duplo, carregou-a, saiu e atirou no homem, matando-o. E de repente lá estava a lei. Abrimos a porta e deparamos com dois pares de botas pretas lustrosas, os brancos nos olhando de cima, os irmãos Hunter, Jack e Tip. Um era baixo e louro, parecendo um alemão, e o outro era alto e gordo. Conhecíamos os Hunter, todos conheciam. Haviam destruído muitas destilarias ilegais de uísque de milho por aquelas bandas. Não eram de brincadeira. E agora estavam à procura de tio Gil. Ficamos apavorados. Mas tio Gil não se escondeu. Atirara mesmo no cara. Eles o pegaram e levaram para a prisão. Em Nutbush. Foi um acontecimento e tanto. Afinal, não acontecia muita coisa naquele lugar. Anos depois, tio Gil saiu, casou e teve 3 filhos, um menino e 2 garotas. No verão de seu segundo ano em Knoxville, Richard e Zelma Bullock mandaram buscar as filhas, a fim de passarem alguns meses com eles. Anna May, que ainda não tinha 5 anos de idade, ficou maravilhada com a suntuosidade da vida na cidade. Tina. As casas eram maiores, não eram de madeira, como as nossas, mas de tijolos, 2 andares, pode-se até dizer que extravagantes. Cada rua era calçada e havia uma porção de carros, tudo parecia reluzente e novo. De vez em quando, mamãe me levava às lojas para comprar roupas ou qualquer outra coisa e eu cantava para as vendedoras. As pessoas na loja sempre me pediam para cantar mais um pouco. Eu atendia e me davam algum dinheiro. Naquele tempo, uma criança tinha sorte quando ganhava algumas moedas de um cento, um centavo, né? Ou uma de 5 cents. Mas eu sempre recebia das pessoas moedas de 25 cents, ou até mesmo de meio dólar. Ganhei um cofrinho de banco de vidro e comecei a enchê-lo. Alguém me tirou depois, não me lembro quem. Mas ainda posso ver aquele cofrinho na imaginação, repletos de moedas reluzentes, apenas por cantar. É um pequeno trecho da infância, né, do início da infância de Tina Turner, um livro que ela mesma, antes de falecer, falou que foi extremamente difícil, mas necessário, pelo menos para tentar fazer as pessoas pararem de perguntar a ela sobre o ex abusivo, né? E é uma coisa que eu particularmente, eu nunca esqueço quando vi o documentário dela na HBO, em que ela fala sobre isso, né? Que não interessa o sucesso que se faz, não interessa o quanto nós possamos ser profissionais e boas no que fazemos, sempre vamos ser estigmatizadas com a relação ao homem que passa pela nossa vida e o fato de não termos mantido as relações abusivas que passamos.
Fica aqui a dica da leitura da semana, importantíssimo, necessário, e meu registro e admiração por Tina Turner. Até a próxima, pessoal.